Oi, gente, eu sou Elisângela, mãe da Cecília e criadora do canal Em Família. No vídeo de hoje, nós trouxemos para vocês duas atividades para você demonstrar para sua criança, fazer com a sua criança e demonstrar para ela como iniciou a festa da Páscoa, onde surgiu a festa da Páscoa. Hoje nós comemoramos a festa da Páscoa como a ressurreição de Cristo. Mas como que isso começou? Então eu trouxe duas opções de atividades para você mostrar para sua criança, você fazer com a sua criança e para que elas entendam como que surgiu a Páscoa. Então a primeira opção, já vou adiantar para vocês, é o significado da palavra Páscoa. Passagem, né? Então foi quando lá em Êxodo, na Bíblia, eu vou colocar aqui para vocês os endereços certinho, lá em Êxodo, o anjo da morte, lá na 10ª praga, o anjo da morte passou pelas casas e a casa que tivesse ali os umbrais pintados com o sangue do cordeiro não seria atingida e os seus primogênitos seriam guardados por Deus. Então, essa foi a primeira celebração de Páscoa, quando o sangue do cordeiro trouxe a paz, né? E a passagem do anjo da morte foi só uma passagem, tá bom? Então, por isso, Páscoa, passagem. E a outra atividade é quando o Senhor Jesus ceiou com os discípulos. E aí ele trouxe a ceia um dia antes dele morrer. Ele trouxe aí a ceia como um memorial. Então muitas igrejas comemoram com esse memorial até hoje, celebrando a ceia do Senhor todos os meses, algumas todos os dias, por conta desse jantar de Páscoa, dessa celebração de Páscoa que o Senhor Jesus fez ali com os discípulos naquela época, tá bom? Então as duas atividades trazem essas duas passagens. Primeiro lá de Êxodo e depois a passagem que Jesus ceiou com os discípulos. Vamos lá ver como que ficou? Essa atividade, gente, é a que dá origem ao nome, né? O que vai explicar para sua criança o nome da Páscoa. Páscoa significa passagem. Então, foi quando o anjo da morte passou pela casa do povo hebreu, ia levar o primogênito, né, da casa. Veio uma mensagem pro povo hebreu, né, filha? Que era pro povo hebreu matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Que é aqui, ó, próximo da porta, ó. Passar assim, ó. Que aí, quando o anjo da morte passasse, ele ia ver o sangue do cordeiro lá e ele não ia passar naquelas casas, ele não ia entrar naquelas casas, ele só ia passar, ele não ia entrar, tá bom? E aí por isso que chama passagem, Páscoa. Qual cor que você acha que parece mais com a cor do sangue do cordeiro? Essa. Isso. Então pega um pouquinho dessa e passa nos umbrais da porta. Isso. Bem forte para o anjo ver. Ponto. Isso. Essa casa tá protegida. Ponto. Pode passar nas outras também para proteger? Isso. Isso assim. Filha, Não vai montar por aí, não. esse sangue aí usado é o sangue do cordeiro, né? A gente tá simbolizando o sangue do cordeiro que foi usado naquela época. Hoje, quem que é o cordeiro que morreu e ressuscitou por nós? Jesus, isso mesmo. Hoje a gente não precisa mais fazer isso na nossa casa, né? Matar um cordeirinho bem velhinho. Não precisamos mais matar um cordeirinho. Porque quem morreu por nós? Jesus. Jesus é o nosso cordeiro, ele morreu por nós. Ponto. Vocês estão protegidos. Protegidos. Agora, pra passar, ó. Você também não vai tocar aqui na... Não vai tocar nem na trinca. Ponto. No trinco. Perfeito, filha. A segunda atividade de Páscoa proporciona para as crianças observarem como era a ceia de antigamente, a Páscoa de antigamente, inclusive a Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos antes de morrer. Então é o pão sem fermento, eu usei a carne moída para simbolizar o cordeiro, ervas amargas e um pouquinho de suco de uva. Para fazer o pãozinho sem fermento, eu usei 1 xícara de trigo, 1 colher de azeite, coloquei 1 pitada de sal e fui adicionando água até ela ficar no ponto de massinha. O ponto é esse aí, como se fosse uma massinha de modelar.
que você pode apertar e você já sente ela soltando do dedo. Depois eu dividi em 6 pedacinhos, a minha massa deu 6 pedacinhos e usei o rolo para alisar essa massa e deixar aí bem fininha. Depois da massa bem fininha, coloquei na frigideira e essa frigideira está untada com um pouquinho de azeite. E em fogo baixo você vai esperar dourar de um lado, depois você vira, espera dourar do outro e o pãozinho está pronto. Nesse momento eu peguei a Bíblia da Cecília, que é ilustrada e também numa linguagem que ela consegue entender facilmente para me auxiliar nessa hora, para a gente tentar reproduzir a Páscoa, a comemoração da Páscoa, como foi lá quando Jesus fez com os discípulos. Filha, hoje a mamãe vai explicar para você e para o pessoal que está em casa, para as mamães, para as crianças que estão em casa, o verdadeiro significado da Páscoa. Você fez essa atividade que ensina o verdadeiro significado da Páscoa, que ajuda a gente a entender melhor o que foi a Páscoa, na sua escola bíblica, no domingo, né? Mas a mamãe vai trazer um pouquinho mais hoje pra gente ensinar também para as outras pessoas. Vamos lá? Você me ajuda? Ensinar? Então tá bom. Então primeiro eu vou ler aqui pra Cecília, gente, ó, da Bibliazinha dela, Comemoração da Páscoa. Então eu vou ler pra Cecília como foi, e aí eu trouxe alguns elementos que é citado na Bíblia, que o Jesus usou naquela época, né? Que todos eles usaram naquela época, tá bom? Aqui tem. O que tem aí? Você quer falar? O suco de uva. Aqui tem. Ervas amargas. E aqui tem. O cordeiro, que na verdade é carne moída. E aqui? E aqui tem o pão sem fermento, que era muito... Mas é sem fermento, é? Esse é sem fermento mesmo. E aqui você pode usar a rúcula para simbolizar para sua criança. Pode usar qualquer erva amarga que você tiver. A gente não tinha rúcula, a gente pegou essa daqui, que tem um nome bem diferente, que chama Ora Pro Nobis. Sabe falar Ora Pro Nobis? Posso comer? Pode. E ela não é, essa aqui especialmente não é amarga. Mas você pode usar o que você tiver de ervinha amarga para simbolizar para sua criança. Tá bom? Eu dei uma vidinha já. Aqui a gente pegou o suquinho de uva, nessa tacinha linda aqui que a gente tem, que foi um presente. E o pãozinho sem fermento, tá bom? Então, era basicamente isso que tinha na ceia, como Jesus comemorou. Comemoração da Páscoa. Tá lá em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, se vocês quiserem procurar aí na Bíblia de vocês, tá bom? Não gostei. Não gostou do quê? Do pão? Não, desse. Ah, tá. Não precisa comer, filha. Só pra eu te mostrar o que eles comiam na época. Ó, você pode pôr no pão, você pode pôr a carninha e comer, tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá ótimo. Então vamos lá, enquanto a mamãe lê. No dia da Páscoa, Jesus disse para Pedro e João irem até a cidade, pois um homem com um jarro indicaria o lugar onde eles celebrariam a festa. Durante a ceia, tá gostoso? Jesus anunciou que um de seus discípulos o trairia. Admirados, eles começaram a se perguntar quem seria esse traidor. Será aquele que come no mesmo prato que eu? Disse Jesus. Eles estavam ceando, então já é uma indicação pra gente que eles estavam ceando. Naquele instante, Judas questionou: Senhor, sou eu? É você quem está dizendo, respondeu Jesus. E em seguida, Jesus abençoou o pão e disse: Coma, pois isso é o meu corpo. Agradeceu a Deus pelo cálice. Nas igrejas cristãs, né, normalmente a gente tem o hábito aí, o memorial de fazer a nossa ceia. E a nossa ceia simboliza isso, né? Simboliza Qual que o pão de volta você não vai comer? o corpo e o sangue de Cristo. Então a gente está sempre relembrando a Páscoa, né? Então é uma oportunidade para sua criança entender mais sobre a ceia e também entender mais sobre como foi essa ceia de Jesus, como que Jesus participou, né, dessa ceia, dessa celebração da Páscoa, que tinha acontecido lá no Antigo Testamento. Então a verdadeira Páscoa tinha acontecido e agora era a celebração, como Jesus celebrou isso junto com os discípulos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do nosso vídeo, por favor, curta, compartilhe com mais pessoas que vão gostar do nosso conteúdo, tá bom? E é isso, quer falar alguma coisa para as pessoas, filha? Sim? O pão tá gostoso. O pão tá gostoso? Tá? Muito bom, né? E o coelhinho? O que você pensa do coelhinho? O coelhinho não faz nada. Ele não bota ovo. Não bota. Daí que bota ovo. Também não é ovo de chocolate. Isso. O coelhinho não bota ovo. O coelhinho não é ovo de chocolate, né? O pessoal fala que o ovo do coelhinho tem a ver com a vida, né? Com o nascimento, porque Jesus ressuscitou e tal. Mas a gente sabe que a Páscoa cristã verdadeira a gente não comemora assim, tá bom? A gente gosta do coelhinho, a gente ama o coelhinho é uma criação do Senhor, né? A gente gosta de chocolate também, não gosta, filha? Muito de chocolate, a gente come chocolate, claro. Mas é uma forma da gente ensinar pra nossa criança
Eu vou pegar os mais valores um pedaço bíblicos pra que a fazer gente um quer passar para lanchinho. elas em todo o tempo. E para nós também, né? Porque é uma delícia fazer esse memorial, é muito gostoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei pra gente, compartilha com mais pessoas e inscreva-se no canal. A gente tá sempre postando atividades para fazer com as crianças, atividades temáticas e atividades também... Vou repetir aí no joinha. Isso, pode falar. Fala, clique em gostei se vocês gostaram. Tá, clica no joinha se vocês gostaram, gente, por favor, tá bom? Façam aí com as crianças de vocês e deixem nos comentários pra gente. E aí depois nós fomos fazer a nossa ceia, ficamos ceando e comemorando a Páscoa como antigamente. Você acha que foi uma boa escolha que Jesus fez? Uma boa escolha de cardápio naquela época? Boa, né? O Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Quer mais um pedaço? Quer?